Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Nós vamos falar aqui sobre a Teoria das Bandeiras, que esse é o canal Teoria das Bandeiras. Se vocês quiserem mais opiniões sobre política, geopolítica e também a Teoria das Bandeiras, análise sobre a Teoria das Bandeiras, esse daí é no outro canal Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui vai ser a parte mais técnica sobre a teoria das bandeiras, tá bom? Bom, esse é o primeiro vídeo, então nós vamos começar com uma aula de introdução básica sobre a teoria das bandeiras, certo? Antes de falar sobre a teoria das bandeiras, eu gosto sempre de fazer uma aula rápida, bem rapidinha, sobre o que é internacionalização, tá? Então, eu vou colocar aqui. Lembrando que, se vocês quiserem muito conteúdo lá, gratuito, é no site teoriadasbandeiras.com.br, sempre os links, tudo aqui abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá. O que é internacionalização? Internacionalização é diversificar, tá? Várias características de nossas vidas no exterior, ou seja, em outros países, porque a gente sempre escutou de nossos pais e avós que a gente tinha que diversificar a nossa vida, certo? A nossa vida não, nossos investimentos em diversos tipos de investimento, mas eles nunca falaram que a gente tinha que diversificar nossos investimentos ou até a nossa vida, nossa família, nosso patrimônio em diversos investimentos também, mas em outros países também, certo? A segurança da nossa vida, o estudo dos nossos filhos, a nossa saúde, tudo em outros países. Nunca falam isso, então a gente sim tem que fazer isso, tá bom? E aí, quando você vai pensar no seu país onde você mora e também escolher outros países, você tem que saber, a democracia é o melhor sistema de governo? Qual você prefere? Porque tem muita gente que tem que pensar, né? Será que a democracia é o melhor? E se você parar para pensar, não existe melhor. Todos têm problemas, tá? A gente vê aqui, ó, a monarquia pode levar para o despotismo, né? Ou seja, pode ser um monarca que vai escolher tudo que ele quer, né? E não tá nem aí para os outros. A aristocracia pode levar para a oligarquia, que seria um governo de poucos, mas um governo que só eles, vai ser bom só para eles. O regime autoritário vai levar para uma ditadura, né? Que a gente conhece algumas. O regime totalitário, né? Tem essas palavrinhas que a gente não pode falar, né? E o regime democrático, pessoal, pode levar a uma demagogia, que seria a ditadura da maioria, que é basicamente o que acontece na maioria dos países, ou seja, são pessoas que não têm instrução nenhuma, que têm o direito de votar e escolhem por você quem é o presidente. É assim, basicamente é uma ditadura da maioria e você fica quieto, mesmo você tendo mais noção de quem seria o melhor representante para você. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você crie, né, o governo da sua vida, tá? Mas a gente vai chegar mais na frente. Por que o governo é dono de você? Qual a influência que o Brasil tem sobre você? Aí você vai ter que pensar um pouco. Você tem realmente o direito de ir e vir? Eu vou só jogar aqui as perguntas, tá? Essas aulas aqui estão na nossa comunidade, nos nossos cursos, e lá a gente fala mais sobre isso. Mas assim, ó, você tem o direito de ir e vir? Você realmente pode expressar o que pensa? Você é realmente dono do seu patrimônio? O seu corpo, saúde é realmente seu? E os seus filhos são realmente seus? Tudo isso aqui a gente fala mais no nosso curso, mas essas 5 perguntinhas aqui você sabe o que eu estou falando. Sério? Se você pensar, você vai ver que tudo isso aqui está longe de ser seu. Quem decide sobre essas 5 aqui
é o governo, tá? A gente fala mais sobre isso nas aulas. Então, por que se internacionalizar? Para se tornar verdadeiro soberano da sua vida. É somente não dependendo de nenhum governo ou de nenhum político que você alcançará a verdadeira liberdade, mesmo sendo um político que você gosta. Você não pode depender dele. Como fazer isso na prática? É implementando a teoria das bandeiras na sua vida. E aí eu uso essa parte do filme Matrix, Matrix em português, que é aquela parte que oferecem, né, a pílula para ele, né, a pílula vermelha e a pílula azul, né, e a pílula vermelha é para cair na real, né, e a pílula azul é para continuar no Brasil, né, continuando vivendo que nem um bobo alegre, né, ou você usar a teoria das bandeiras, cair na pílula vermelha, porque lá no Matrix ele, usando a pílula vermelha, ele sai daquele software, né, daquele mundo feito pelos robôs, né? E aí ele cai no mundo real, que não é um mundo muito legal, mas é um mundo de verdade, que ele sabe a verdade. Então a teoria das bandeiras é você poder ser dono da sua vida e realmente não estar num mundo que não é real, tá? Porque o Brasil você vai voltar para o Brasil e vai continuar num mundo que não é real, porque você tem muito mais opção se você usar a teoria das bandeiras. Então, o que é a teoria das bandeiras? A teoria das bandeiras, pessoal, ela começou em 1960. Foi o Harry D. Schultz, né? Se falar em alemão, Schultz. Ele era um consultor, tá, de investimentos e ele sugeriu 3 bandeiras, tá? Ele atendia bilionários, milionários e bilionários. E naquela época os Estados Unidos não conseguia fazer muita coisa para prender esse pessoal lá. E por isso que depois que ele conseguiu inventar isso, os Estados Unidos começou cada vez a criar mais barreiras. Então ele pegou e criou essas 3 bandeiras, que era a segunda cidadania, primeira e segunda passaporte. Então, um americano teria que ter um segundo passaporte de cidadania, abrir uma empresa no exterior, uma hold patrimonial no exterior, e tentar viver a maior parte do ano em um outro país, para pagar menos impostos. Isso naquela época era possível, hoje não é mais. Os Estados Unidos não deixam um americano viver, né, em outro país. E pagar menos impostos. O brasileiro ainda pode, o brasileiro pode dar saída fiscal, viver a maior parte do ano no Paraguai e no Uruguai e pagar poucos impostos. O brasileiro pode ter outra cidadania, né? O brasileiro pode abrir a sua holding em Bahamas, em Panamá, em BVI, se não tiver residência fiscal no Brasil, vivendo a maior parte do tempo fora, né? Isso ele fazia desde essa época. Dizem que foi ele que foi o consultor que mais ganhou dinheiro em toda a história, certo? Mas entre os anos 80 e 90, a teoria das bandeiras foi atualizada por W.J. Hill, que, na minha opinião, é um pseudônimo dele, tá? Porque o Harry D. Schultz sumiu, e ele acrescentou 2 novas bandeiras da diversificação. Mesmo o W.J. Hill sumiu também, ninguém sabia onde que ele estava. Mas ele continuava escrevendo, o Harry D. Schultz não. E aí, ele botou 2 novas bandeiras, que é a cidadania, a empresa offshore, playground, residência legal e fiscal, e investimentos no exterior, certo? E aí vem o que eu gosto de indicar nessa primeira aula, que é uma leitura, tá? A gente vai poder também fazer algumas indicações de leitura, mas sempre falando melhor dentro do nosso curso, tá? Porque lá a gente consegue falar mais coisa, que a plataforma não deixa, e também, obviamente, pagando pelo conteúdo, né, que a gente estudou tanto para poder passar. Então, esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é a Bíblia, que foi escrita pelo W.J. Hill, né? Que é esse que é o pseudônimo dele.
Esse cara aqui morreu com 102 anos, eu acho que em 2021, 22. É um livro em inglês, não tem em português, ele tem umas 400 páginas, mas é leitura obrigatória para quem quer se aprofundar, quem quer estudar de verdade, tá? Ali explica tudo, estratégias e tal, que nem todas as estratégias você consegue usar mais hoje em dia. Você tem que se atualizar e tem que ir atrás de outros livros hoje em dia, porque esse livro é antigo. É Perpetual Traveler, né? Não é PT do partido, é Perpetual Traveler, né? Viajante perpétuo. Tem um livro do Nomad Capitalist, que é o Andrew Henderson, que é o cara que tem o maior canal de YouTube hoje em dia sobre isso. O cara é bom mesmo. Foi um cara que me assim, como se fosse um professor para mim. Só que ele atua no mercado americano e no mercado europeu. E tem o The 4-Hour Work Week, que eu acho que no Brasil é 4 horas, trabalho 4 horas por semana. Que esse cara também, o Tim Ferriss, foi professor do Nomad Capitalist. Porque assim, o cara veio muito antes. O cara veio, sei lá, em 2010, com uma ideia, 2010, 2012, por ali, com uma ideia que hoje se usa, que é você trabalhar no exterior, online, você ganhar em dólar e viver em país que tem a moeda fraca, essas coisas assim, tá? Então, esse cara também é foda, tá? Então, esses 3 livros vocês têm que ler. Esses 3 livros vocês podem encontrar no nosso site. Vocês têm aqui Teoria das Bandeiras, vocês podem ir na livraria. Vocês vêm na livraria. E nós temos uma livraria Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui vocês vão encontrar, ó, o PT, o trabalho 4 horas por semana e o Nomad Capitalist. Vamos ali, ó, trabalho 4 horas por semana. Você vai clicar, você vai cair na Amazon com o nosso link, tá? Você vai ajudar a gente, tá aqui capa comum. Se você comprar, a gente vai ganhar uma comissão, tá? Se você vier aqui, ó, PT, R$ 238, tá? Também a gente vai ganhar uma comissão. Então você sabe que aqui a gente sempre vai colocar livros novos, né? Que é o que eu recomendo o pessoal a ler, tá? Que tem a ver com a teoria das bandeiras, que vai ajudar bastante aí para vocês. Então essa é uma introdução para a teoria das bandeiras. Se vocês quiserem conversar comigo para eu ajudar vocês, vocês podem vir aqui e agendar consulta internacional, ou pode em brasileirosemfronteiras.com.br agendar comigo também, que é a melhor forma de eu ajudar. Entendendo o caso específico, você vai falar comigo, não com um assistente meu. Também isso é raro hoje no YouTube. Então você vai falar comigo e eu vou ajudar o seu caso específico, analisando qualquer bandeira dessas que você quiser. Certo? Então essa primeira aula aí vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.